Iniciaremos o curso refletindo sobre comunicação e trânsito, porque entendemos o quanto o ato de comunicar é essencial para a segurança nas vias e pela sua importância no sucesso das campanhas educativas. Os problemas na comunicação podem causar consequências irreparáveis. Vejam esta situação do trânsito. Um homem guia velozmente o seu automóvel pela estrada fora. Em sentido contrário, vem outro automóvel com uma mulher ao volante. Quando se cruzam, a mulher baixa o vidro e grita: "Burro!". Surpreendido, o homem ainda tem tempo de replicar a plenos pulmões: "Vaca!". Ambos continuam a sua marcha, cada qual em seu sentido. O homem ficou especialmente satisfeito com os seus reflexos ao conseguir responder tão rapidamente ao insulto. Mas, na primeira curva, a comunicação precisa acontecer e ser eficiente para a segurança viária. Comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Ela é essencial em qualquer atividade informativa e educativa. Sem ela, o conteúdo não chega ao destinatário ou chega incompleto ou ainda alterado. Na educação para o trânsito, mais do que nunca, ela é imprescindível e precisa ser estudada e praticada com eficiência entre todos os envolvidos no sistema viário. Nas vias, ela é fundamental na sinalização. A falta de sinalização compromete a segurança no trânsito. A dificuldade de interpretação sobre o significado e importância das sinalizações também. Nas vias, ela também é fundamental entre os motoristas e demais usuários da via. No trânsito, a comunicação deve acontecer frequentemente entre todos os usuários, seja pedestre, seja ciclista, seja motorista. Quando precisar parar o veículo, quando o motorista mudar de faixa, precisa comunicar aos demais usuários da via para que haja maior segurança. Ela também é extremamente importante nas atividades educativas. Seja nas palestras, nas aulas, nas blitz educativas ou nas campanhas, que é o foco deste curso. É essencial conhecer o público-alvo e usar a linguagem adequada a este público para que a mensagem seja compreendida. Na comunicação, fizemos o uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal. A linguagem verbal acontece quando o código usado é a palavra, seja oral ou escrita. Esse código está presente quando falamos com alguém, quando fizemos alguma leitura, ou então quando escrevemos alguma palavra ou texto. Mas temos ainda a linguagem não verbal. Ela utiliza outros códigos de comunicação, que não são as palavras, como as placas e sinais de trânsito, a linguagem de sinais, a linguagem corporal, as imagens, a expressão facial, entre outros. Para ver comunicação, são necessários 6 elementos. Veremos quais são esses elementos a seguir. Um deles é o emissor. Aquele que diz algo a alguém, é quem transmite a mensagem. Outro elemento é o receptor. Aquele que recebe a mensagem enviada pelo emissor. É quem ouve, é quem recebe. Outro elemento é a mensagem. Tudo que é transmitido do emissor para o receptor é o conteúdo. O elemento também importante, que faz parte da comunicação, é o código, a maneira pela qual a mensagem se organiza. Pode ser a língua oral ou escrita, gestos, sons. O código deve ser de conhecimento de ambos os envolvidos, emissor e destinatário. Se o emissor fala inglês e o receptor não entende
se o emissor fala inglês e o receptor só entende português, não há comunicação. Falando em código, é importante fazermos uma reflexão a respeito da quantidade de brasileiros incapazes de compreender e de se expressar sobre o conteúdo lido. É necessário levar em consideração esta estatística nas campanhas e demais atividades educativas para o trânsito e usar uma linguagem de fácil entendimento. Outro elemento é o canal, o meio que conduz a mensagem ao receptor. Por exemplo, a voz, o livro, a revista, TV, computador. O sexto elemento é o contexto. É a situação na qual o emissor e o receptor estão inseridos. Podemos citar como exemplo a violência viária. A seguir, vamos refletir sobre as funções da linguagem. Há 6 funções da linguagem, uma com foco em cada elemento da comunicação. A primeira que vamos refletir é a função emotiva. Ela está focada no emissor. Reflete o seu estado de ânimo, seus sentimentos e emoções. Para exemplificar esta função da linguagem, vamos ver uma campanha educativa que predomina a função emotiva. Antes, eu não vivia sem isso. Hoje, eu não vivo sem isso. Eu vivia numa correria, muito trabalho, e o celular era meu companheiro. Chegava e-mail, tinha que responder, chegava mensagem, tinha que responder. E não importava, era sentada, andando e até dirigindo. Foi assim que, no meio daquela pressa toda, um dia eu lembro que eu estava com uma mão no volante, a outra no telefone. E aí eu me distraí e quando eu vi, eu tinha dado com o carro num ônibus de escola. Fiquei presa nas ferragens e o barulho dos bombeiros tentando mover os ferros me sai da cabeça. No final, minha perna ficou esmagada. Eu que não queria perder de responder aquela mensagem, acabei perdendo um pedaço de mim. Outra função da linguagem é a função conativa. Essa função é muito usada nas propagandas. Seu objetivo é influenciar o receptor ou destinatário com a intenção de convencê-lo de algo ou de dar ordens. Temos ainda a função poética. A função poética está focada na mensagem. O escritor procura fugir das formas habituais de expressão, buscando deixar mais bonito o seu texto. Embora se chame função poética, ela pode ser no formato de poema ou não. Permito-me fazer a leitura de um poema de minha autoria, onde predomina esta função. Faróis acesos de dia. Motorista, atenção. Seja noite ou seja dia, mantenha os faróis acesos ao guiar nas rodovias. Isso agora virou lei, significa prudência, permite ver o veículo com maior antecedência. Faróis acesos de dia, maior visualização, diminui a distração, mais tempo para reação, e a distância do veículo dá uma melhor noção. Motorista, não se arrisque, não se meta em apuros. Ver e ser visto, acredite, torna o trânsito mais seguro. Um veículo com as luzes acesas durante o dia mais facilmente é notado quando está nas rodovias.
mais segurança aos pedestres, condutores e ciclistas, às crianças e aos adultos e para os motociclistas. Faróis acesos de dia, mais cuidado e precaução. É preservação da vida, atitude e prevenção. Motorista, não se arrisque, não se meta em apuros. Ver e ser visto, acredite, torna o trânsito mais seguro. Temos ainda a função fática, focada no canal, tem por finalidade estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação. Como vemos nessas expressões? Sem dúvida, claro, não é mesmo? Entende? Ou nas fórmulas de cumprimento. Bom dia, tudo bem? Outra função é a função metalinguística. Ocorre quando o emissor explica um código usando o próprio código, como neste exemplo, uma placa, uma sinalização, melhor, falando de sinalização de trânsito. Ela está presente também nos dicionários, são palavras falando de palavras. Temos também a função referencial, que transmite informações reais, fatos e circunstâncias, procurando orientar as pessoas sobre o que realmente está acontecendo, dando as informações que servem de referência. Por exemplo, os nomes de ruas, as notícias jornalísticas, claro, quando não a opinião pessoal do jornalista. Vejam esse exemplo aqui no vídeo. E o Conselho Nacional de Trânsito aprovou uma resolução que vai multar os motoristas que ouvirem som alto nos carros. Vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo Miller, que tem mais informações. Bom dia, Paulo. De quanto vai ser essa multa para quem descumprir a regra? Rodrigo, R$ 127,69, mas a partir do dia 1º de novembro, como a gente já falou, inclusive aqui no SC no Ar, vai haver um aumento das multas. Esse valor vai passar para R$ 195,23, além de 5 pontos na carteira de habilitação. Antes, esse tipo de infração ele só era possível de ser feita se houvesse a utilização do equipamento chamado decibelímetro, que é um equipamento que mede a intensidade, a frequência, o volume do som automotivo de qualquer tipo de equipamento que emita qualquer aviso sonoro, né? Agora o policial, somente ouvindo o som do lado de fora do carro, percebendo que o som pode ser ouvido do lado de fora do carro, pode fazer essa autuação. A regra, ela não vale, olha, para sirenes, buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha ré e também em locais onde as autoridades policiais permitirem o uso de som automotivo. Vale lembrar também que desde ontem voltou a valer a lei do uso do farol baixo durante o dia em rodovias estaduais e federais que tiverem sinalizadas. A sinalização a que a lei se refere é somente indicando que aquele local é uma rodovia estadual ou federal. A multa é de R$ 85,13 e com o reajuste em novembro passa para R$ 130,16, além de 4 pontos na carteira nacional de habilitação. Voltamos ao estúdio do SC no Ar. As funções da linguagem são essenciais na realização de atividades educativas para o trânsito, principalmente no desenvolvimento de campanhas educativas. Uma única atividade pode conter mais de uma função da linguagem. A figura a seguir ilustra um exemplo da linguagem utilizada na divulgação de uma ação educativa para o trânsito no município de Xanxerê, no estado de Santa Catarina. Podemos observar que há 3 funções da linguagem. A função conativa, centrada no receptor, tentando influenciá-lo, a função emotiva, com destaque aos sentimentos de amor, e a função referencial, informando data, horário e local da palestra relacionada ao cinto de segurança e cadeirinha. Agradeço a participação de vocês e a oportunidade de ensinar e aprender. Juntos vamos construir um trânsito melhor.